Irmãos, vamos, mesmo assentados, nós vamos falar do que Deus tem colocado no nosso coração. Nós falamos hoje pela manhã, temos um tema do trimestre que é a família, projeto de Deus. Este mês de abril iniciamos este tema com o pastor Geraldo e durante esse mês, maio e junho, vamos trabalhar esse tema junto com a igreja. Ou seja, a Igreja Presbiteriana da Glória vai te encharcar o seu coração de tudo aquilo que Deus tem colocado em nosso coração a respeito da família. A família está sob ataque. A família é o campo missionário mais complexo que tem, mais difícil que tem para se evangelizar. Mas a família vem da vontade de Deus, do propósito de Deus, é projeto de Deus. Então não podemos desistir da família, não podemos virar as costas para famílias. Nós precisamos olhar ela de frente e pedir ao Senhor que nos ajude a fazer da família um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, que a nossa família seja assim. Não são poucas as dificuldades que as famílias têm enfrentado nos últimos dias. Então, neste trimestre, talvez você vai falar assim, poxa, eu vou na Igreja da Glória, vai ser família de novo. Vai ser família de novo. Porque a família foi a primeira instituição que o Senhor Jesus criou antes da sociedade. Que o Senhor Deus criou antes da sociedade. A sociedade foi gerada porque Deus criou a família. Ela precede a sociedade. Precede tudo que você tem em vista, que você conhece, que você tem conhecimento. Ela é de suma importância. Nós vamos ver isso hoje mais uma vez. Então, ela precisa ser cada vez mais valorizada, compreendida, aceita no formato pelo qual Deus criou, para que possamos caminhar bem, para que possamos ter uma sociedade um pouco melhor. E, quem sabe, as nossas famílias sejam aquelas que vão semear as boas novas de salvação a todos aqueles que precisam. Por isso que a família, ela é a base da sociedade. Por que ela é a base da sociedade? Porque ela é um projeto idealizado por Deus, desde a criação do mundo, desde o início de tudo que temos conhecimento segundo as Escrituras. E através da união entre homem e mulher, que vai surgir um lar, que precisa ter como essência o amor, que precisa, como resultado deste amor prático, constante dentro do lar, faz brotar o respeito e faz a fé florescer. A família é assim, a união entre homem e mulher, conforme a vontade de Deus, é regada pelo amor, e o amor faz surgir o respeito, e faz com que a fé venha a florescer, para vencer as dificuldades do dia a dia. Olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia, e nós vamos ver que ela destaca a importância da família como parte do plano exclusivo de Deus. E é assim que nós vamos hoje refletir nesta noite, à luz das Escrituras, sobre o tema família, projeto divino, projeto de Deus. E quando nós olhamos para a Escritura, para a palavra de Deus, como nós já falamos, você vai observar um detalhe muito importante. Os primeiros capítulos da palavra de Deus, os primeiros capítulos revelados por Deus a Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, nós vamos ver que a Bíblia apresenta nesses primeiros capítulos a família como parte essencial do plano de Deus para a humanidade. Ou seja, você não precisa ler 50, 60 capítulos, 3, 4, 5 livros. Se você se deter em 5 minutos, Deus revela a você através das Escrituras quem criou a família, e por que criou a família, e para que criou a família. A família vem do coração de Deus, e nos primeiros capítulos, capítulo 1 e 12, você toma conhecimento da família que Deus criou. E no livro de Gênesis, nós vemos que Deus criou o homem e a mulher e revela para nós, que coisa interessante, a sua imagem, a sua semelhança. Ou seja, aquilo que havia de mais bonito e belo
diante de Deus, Ele fez com que se tornasse uma verdade entre nós. Nós não conseguimos ver a Deus, mas Deus se revela a nós quando nós olhamos para a família, quando nós olhamos para um casal, quando nós olhamos para o homem, quando nós olhamos para a mulher. Nós vamos ter uma noção mais próxima possível de quem é Deus. Embora conhecemos na teologia que Deus é Espírito, não tem forma. Mas a palavra de Deus revela que Ele tem a liberdade de criar o ser humano segundo a sua imagem e semelhança. Para que nós não viéssemos ficar vagando, imaginando e tentando inventar algo próximo de Deus. A própria palavra de Deus já revela. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 31, que eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor e nos acompanhasse nesta leitura. A partir do verso 26 do primeiro capítulo, nos fala assim: e disse Deus falando, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha aí. E essa imagem e semelhança de Deus que somos nós, que é a família, Ele vai mais longe e diz: e que domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Por sermos a imagem e semelhança de Deus, Deus nos capacitou para dominar todos os outros seres criados por Deus. Qualquer ser vivo que você possa contemplar, diferente do homem e da mulher, o homem tem autoridade, tem domínio sobre ele, porque fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Então existe apenas na criação da humanidade esse gênero homem e esse gênero mulher, porque Deus criou o homem e criou a mulher. Nada mais do que isso, simples assim, para termos entendimento. Qualquer formatação diferente desta não vem de Deus, não é criação de Deus, não é a vontade de Deus, mas é a vontade do homem que se distancia de Deus e quer andar na desobediência, confrontando o próprio Deus e tentando deturpar, estragar, e assim tentando humilhar a Deus, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, quando nós saímos do propósito de Deus e da vontade de Deus. O que Deus fez foi homem e mulher. Qualquer prática diferente desta, ou qualquer vontade de dizer que somos livres para fazer o que quer do nosso corpo, é algo abominável aos olhos de Deus. Não há nenhuma aproximação da vontade de Deus, e nem com o propósito pelo qual Deus criou o homem e a mulher. Então Deus o criou homem e mulher, e criou o homem à sua imagem, e Deus o criou. E Deus, além de dar autoridade sobre os demais seres e criá-los, homem e mulher, Deus abençoou a sua obra-prima. O versículo 28, nós vamos observar isso. Deus os abençoou, e Deus lhe disse, dando ali função para este casal, para esta obra-prima do Senhor Deus, que é o homem e a mulher. Primeiro, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. A autoridade do homem que foi abençoada por Deus, e o objetivo de Deus fazer com que ele pudesse se frutificar e multiplicar e encher a terra. Deus criou apenas um casal e os condicionou através da bênção do Senhor para que eles agora fossem responsáveis para a procriação, encher a terra. Por isso que Deus criou homem e mulher. Qualquer formatação de família fora desse contexto é abominável aos olhos de Deus, e é uma tentativa do homem fazer com que a humanidade pare de crescer, e dentro de uma visão mundana, maligna, é uma tentativa
de Satanás, fazer com que do ventre de uma mulher não nasça ninguém que possa cultuar, adorar e crer no Senhor Jesus, e que não haja mais ninguém nascido do ventre de uma mulher para anunciar as boas novas de salvação a todos que precisam. Por isso que nós vivemos uma sociedade que tenta inverter o propósito de Deus, onde nós vamos ver formatação de casais, de famílias contrária à vontade de Deus pela qual Ele criou. E um dos objetivos é cessar a multiplicação, limitar a ação de Deus na humanidade quando Ele tem um projeto para que as mulheres não deem mais à luz, porque só há uma possibilidade disso acontecer, entre homem e mulher. Diferente disso, é abominável, é uma estratégia maligna, para que nenhuma mulher possa dar à luz, e ela não dando luz, não vai nascer aqueles que hão de adorar o Senhor, os escolhidos do Senhor. Você vai ver isso na história, você vai ver no tempo de Moisés, quando ele nasceu, as trevas já estavam agindo para que os primogênitos, os homens, meninos homens, não viessem, nascessem e morressem de imediato. Era uma tentativa maligna através ali dos príncipes do Egito, impedir que nascesse aquele que iria libertar o povo de Deus da escravidão do Egito, 430 anos. São os decretos malignos, a vontade maligna, que tenta fazer com que o projeto de Deus em salvar aqueles que o Senhor já tem escolhido cesse na humanidade, que o plano de Deus não siga à frente. Nós vamos ver isso com Jesus também, na matança dos pequeninos. Qual era a vontade do maligno ali através de Herodes, quando ele declara que todas as crianças de 2 anos para baixo deveriam morrer? Era uma tentativa de matar o próprio Filho de Deus, para que a salvação não fosse possível à humanidade. A leitura que fazemos deste momento em que vivemos, quando a sociedade tenta perverter a ordem natural das coisas segundo a vontade de Deus, é artimanha maligna. São pessoas que estão possessas de demônios, de espíritos malignos, dominados por esses espíritos, que tentam implantar na sociedade atos, costumes e práticas contrárias à vontade de Deus, numa tentativa desesperada de fazer com que Deus deixe de existir através daqueles que hão de nascer e que venha escandalizar aqueles que estão vivendo na sociedade como hoje. Deus criou homem e mulher para frutificar e multiplicar e encher a terra e dominar a terra. Mas no versículo 29, a palavra de Deus nos revela algo também muito interessante. Disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva de semente que está sobre a face de toda a terra, e de toda árvore em que há fruto que dê semente, se vos há para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será também mantimento. E assim foi. Deus se apresenta para a família que Ele criou como Deus provedor. Ele dá autoridade, Ele dá responsabilidade, crescer e multiplicar, mas também o próprio Deus é o provedor de tudo aquilo que é necessário para a existência desta família, para a nossa existência como família de Deus. E o versículo 31 diz assim: viu Deus tudo quanto fizera. Ele mesmo olhou e contemplou a sua criação. E quando ele encerra a criação de tudo aquilo que ele criou, com o homem e com a mulher, ele diz assim: eis que era muito bom, e houve tarde e manhã do 6º dia. Tudo era muito bom. Se você fizer uma leitura anterior do que Deus ia criando, ele falava, é bom, mas quando ele cria, encerra toda a obra da criação, com o homem, com a mulher, ele fala, é muito bom o que eu fiz. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Podemos dizer, para que possamos entender, somos obra-prima de Deus. Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança. E aqui eu abro um parênteses e digo, no 6º dia da criação,
Deus encerrou tudo aquilo que ele tinha feito e falou: é muito bom. Então eu poderia até assim pensar, irmãos, que toda sexta-feira deveria ser um dia celebrado como o dia da família, porque foi quando Deus criou todas as coisas. Então a sexta-feira poderia ser hoje lembrado como o dia da família. Seria o dia que poderíamos parar e olhar para a esposa, para o esposo, para os filhos, sentar um pouquinho e dizer: foi nesse dia que o Senhor olhou para nós e falou assim: olha, é muito bom, é excelente aquilo que eu criei. E seria este momento que poderíamos, claro que é uma sugestão aqui, e seria na sexta-feira que nós poderíamos tirar um tempo, um bom tempo da nossa caminhada e nos reunirmos em família para conversar, para expor as dificuldades da semana, para nos alegrar, quem sabe até chorar junto e procurar soluções para o problema. Mas poderia ser um dia que a família pudesse ser valorizada, um dia diferente da semana. Era um dia que nós poderíamos festejar em família tudo que Deus tem feito por nós. Mas até isso é interessante que na história, quando Deus olhou e falou assim: tudo é muito bom, e era o sétimo dia, e na contagem de hoje, no cronograma de hoje é a sexta-feira, nós podemos dizer que a sexta-feira hoje, para muitos e para muitas famílias, é o dia da balada. Talvez o último endereço que as pessoas queiram estar na sexta-feira é dentro de sua casa, é no aconchego da sua casa, é receber o carinho da esposa e do esposo. É o dia que damos preferência aos amigos, à diversão, ao futebol, a um passeio, às festas. E só lá no finalzinho da noite, já muito cansado, retornamos para casa. É aí que nós vamos lembrar que temos família. Não sei se você já parou para pensar nisso. Quando nós vivemos como família, segundo a vontade de Deus, e entendemos e compreendemos isso, o primeiro endereço que mais desejamos estar e retornar é o endereço do nosso lar, da nossa casa. Nada pode substituir essa vontade de rever os nossos entes queridos. E como nós falamos da família, rever a esposa, o esposo, rever os filhos. Por isso que nós, lendo esse texto de Gênesis 1, de 27 a 28, entendendo que Deus criou todas as coisas, que Deus deu autoridade ao homem sobre todas as coisas na face da terra, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que Deus nos abençoou e nos delegou a função de crescer e multiplicar e encher a terra. Nós temos esta missão, e Deus é o Deus provedor de todas as coisas para nós. Nós também podemos perceber que Deus projetou a família nesse texto para a união e também para a multiplicação, ou seja, no plano divino, a família deve viver unida. Quando nós lemos esse pequeno trecho da palavra do Senhor, o que a palavra de Deus revela em nós é que Deus criou a família para viver unida. É um presente de Deus, é um propósito de Deus. Então qualquer outro comportamento contrário a essa busca da unidade familiar é contrária ao propósito de Deus para a criação da família. Porque se Deus tivesse lá no seu pensamento algo que pudesse fazer com que a família se dividisse, Ele não teria criado a mulher. Ele cria a mulher para unir a família, para que a família permaneça unida em todo o seu tempo. Não é à toa que em toda e qualquer cerimônia religiosa, quando nos damos em casamento, alguém faz um voto até que a morte os separe. Se você assume diante de Deus, você assume diante da igreja, você assume diante de um ministro do Evangelho, diante das testemunhas e padrinhos que você traz, que aquele momento é singular na sua existência, você está se unindo a uma pessoa com uma intenção, com um propósito, de acordo com a vontade de Deus, até que a morte os separe.
Então não está no nosso direito como família, quando nos damos em casamento, segundo a vontade de Deus, pensar em separação. Pelo contrário, o primeiro pensamento que precisa vir em nossa mente, regado pelo amor, pelo respeito mútuo, é viver juntos até que a morte nos separe. Por isso que Deus nos criou, por isso que Deus fez homem e mulher, por isso que Deus fez com que nós pudéssemos nos unir, para permanecer unidos para todo sempre. Esse texto também revela para nós que, além de Deus projetar a família para ser unida, viver unida para todo sempre, também projetou a família para multiplicar, o que significa crescimento. Multiplicar, frutificar. Família como base da sociedade, ela não é inerte. Ela é um ser que se mobiliza, que cresce, que vai avante, porque esta foi a vontade de Deus. Por isso que o casal, quando se dão em casamento, se torna uma só carne, que nós já vamos ver. Eles têm como objetivo, primeiro, crescerem juntos. Segundo, multiplicar, encher a terra. Faz parte. Qualquer vontade, desejo contrário a isso, é contrário à vontade de Deus e o propósito de Deus na criação da família. Então, tanto o homem quanto a mulher, e mais a responsabilidade do homem, que é maior sobre isso, quando se dão em casamento, há um desejo de crescer juntos. Um não pode andar na contramão do outro, senão não há crescimento, não há prosperidade. Para isso que o homem, para isso que a mulher foram criados, para viverem unidos, mas também ter aquela vontade de crescer, de multiplicar, conforme a palavra de Deus. Quando nós vemos a família criada por Deus, com vontade de Deus, cria-se com objetivo. A família, portanto, criada, como nós já lemos no texto, abençoada por Deus e projetada por Deus para um propósito, primeiro, divino, e um propósito extremamente especial, porque é a família que vai refletir o amor que nós temos em Deus e o amor de Deus para conosco. E junto com esse reconhecimento do amor de Deus para conosco, nós nos juntamos para glorificar o nome do Senhor Deus na face da terra. A sua família, a minha família. Somos comissionados por Deus com esse propósito divino de refletir a imagem de Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso que somos batizados pelas Escrituras como luz do mundo. Por isso que o desafio para nós não é vivermos debaixo de uma mesa, debaixo de uma cama, escondido, porque a luz não pode ficar ali, tem que ficar alto, de um lugar visível, para que todos vejam e seja referência, e sinalize o caminho, para que as pessoas possam também viver semelhante a nós. A sua família, a minha família, é um farol que ilumina as outras famílias que andam nas trevas, fora do propósito de Deus, a achar o caminho e chegar até Deus. Vão ver em nós famílias que vivem segundo o propósito de Deus, que foram criadas com Deus. Vão ver em nós a imagem de Deus, a semelhança de Deus. E vendo a imagem e semelhança de Deus, vão ver em nós e vão sentir o aroma agradável do amor, da autoajuda, do favor, de tudo aquilo que Deus requer de nós. Vão perceber como que nós somos diferentes na nossa união, no nosso propósito de convivência todos os dias. E se tem algo que o homem deseja, irmãos, é viver bem. E se ele tem uma referência de quem vive bem, de forma harmoniosa no casamento, ele também quer isso para a sua família. Não vai pensar diferente. A responsabilidade da família que teme ao Senhor, que anda no propósito de Deus, vai além de ter apenas uma casa, um apartamento, um carro novo e fazer viagens e ter a prosperidade neste mundo. Não. Há um propósito de Deus muito maior, para que possamos refletir de fato quem é Deus e exalar o bom perfume que temos, que agrada ao Senhor, e venha atrair as pessoas à presença de Deus e valorizar o casamento, a união, porque esta é a vontade de Deus.
Nós representamos na face da terra a pessoa de Deus e refletimos a sua vontade em cada ato, em cada gesto que temos a cada momento da nossa existência. Deus nos abençoou para sermos representante do Deus vivo na face da terra. E o casamento sinaliza que somos e pertencemos a um Deus, que somos povo de Deus, que crescemos, multiplicamos e frutificamos para a glória de Deus, para que Deus seja cada vez mais percebido nesta sociedade, através das famílias, que são projetos de Deus para este mundo tão tenebroso. Deus projetou a família, irmãos, para ser indissolúvel em toda e qualquer situação. Deus fez isso. Como já falamos em Gênesis 2, 24, nós vamos ver isso. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então não há propósito de Deus em divisão, em separação. Quando nós nos damos em casamento segundo a palavra de Deus e a orientação da palavra de Deus, é porque Deus quer que o casamento seja indissolúvel. Porque Deus não desiste de nós. Deus, quando olha para o seu povo, Deus não abandona o seu povo. Deus não se distancia do seu povo. Deus permanece no meio do teu povo, nos amando, nos perdoando, nos conduzindo, sendo aquele Deus provedor de todas as coisas que é necessária para a nossa existência. Apesar de nós, Ele se manifesta poderosamente, com graça e com misericórdia sobre nós, com um olhar profundo de compaixão, com as suas mãos estendidas ao nosso favor, mesmo nós não sendo tão assim perfeito. E assim precisa ser o casamento. Nós precisamos viver uma experiência de achar que Deus, que nos fez e nos permitiu chegar ao casamento, para vivermos uma vida ímpar com Ele para todo sempre, com Ele no meio da nossa casa, do nosso lar para todo sempre. Porque Ele diz: deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse versículo ressalta a união indissolúvel entre marido e esposa, que forma a base familiar, a célula máter da sociedade. Essa união não é apenas física, mas também é uma união espiritual, mas também é uma união emocional. Um chora, o outro chora também. Um se alegra, o outro se alegra também. Um sente uma dor, o outro sente a dor junto também. Isso é a vida conjugal. É um só corpo. Então, aquilo que é devido à mulher em algum momento, o homem também se aproxima e ampara, e abraça, cuida, trata com carinho, com respeito. O contrário também, quando o homem chega abalado, quem sabe por um dia muito difícil, muito complexo, acha no seio da sua amada o conforto imediato, o remédio que ele precisava para acalmar o seu coração, respirar fundo e ser encorajado para no dia seguinte retornar ao seu trabalho, retornar às suas atividades, percebendo que ele tem um porto seguro em casa, que o apoia, que o conduz, que o ama, que entende, que o respeite, e é auxiliar e colaboradora dele, acima de qualquer coisa, e sempre está pronta para incentivar ao seu caminho, para que ele possa conduzir e viver o seu caminho. É um compromisso espiritual, onde um ora pelo outro, onde um pede a Deus que abençoe, que fortaleça, que ajude. É um intercedendo pelo outro, desejando ver a bênção do Senhor, porque se Deus derramar bênção sobre a esposa, está derramando bênção sobre a sua casa, sobre o marido, seus filhos. Se Deus derramar bênção sobre o esposo, assim também a bênção será de igual modo percebida e seria favorável também à esposa e aos filhos. O casamento é perfeito quando olhamos o projeto de Deus. É que muitas vezes nós caminhamos, ao invés de caminhar conforme a orientação de Deus, o propósito de Deus, o projeto de Deus, nós queremos ter o nosso próprio projeto, nossa própria vontade, o nosso achismo.
e querer mudar o propósito de Deus. A Bíblia destaca o papel de cada membro da família, irmãos. Esse compromisso de Deus que nos torna uma só carne, nos tornando uma só carne, nos transformando em família. A palavra de Deus também traz orientação para esta casa. Já vimos como temos que proceder como marido e mulher, mas se nós dermos uma olhadinha em vários textos, eu destaquei apenas um de Efésios 6, de 1 a 4, eu separo apenas uma parte do primeiro versículo, do versículo 4, que nós vamos ler assim, que Paulo diz: filhos, obedecer a seus pais no Senhor, por isso é justo. Então, se nós somos filhos, devemos obediência aos pais, como devemos obediência a Deus. Olha que papel interessante. Olha que cuidado, que zelo de Deus em relação à família. O casal vive uma vida perfeita, e quando o Senhor permite o crescimento desta família, os filhos precisam também, de igual forma, viver na família conforme a vontade de Deus, e não conforme a vontade do melhor amiga ou amigo lá da faculdade, da escola, do time de futebol, do local de trabalho, onde ele trabalha. Não. Nós, como filhos, precisamos viver dentro de casa em relação aos nossos pais, como no Senhor. E Paulo diz, porque isso é justo. Mas também dá obrigação aos pais. O versículo 4 diz assim: pais, não irritem seus filhos. Filhos foram dados para nós como herança, como tesouro, e precisa ser cuidado com muita atenção e carinho, e com muito zelo e extrema responsabilidade. Filho não é saco de pancada. Filho não é aquela pessoa que está muitas vezes preparada para ouvir os seus desabafos, porque você teve um dia ruim no trabalho, você teve uma decepção qualquer. E às vezes um filho chega e fala assim: pai, me dá um copo d'água. Ah, vai se virar, cara. Na sua idade eu me virava, você não sabe fazer nada. A gente desconta naquela pessoa mais frágil que é os filhos, toda a nossa ira, toda a nossa raiva, toda a nossa decepção. Por isso que o texto de Paulo fala assim: pais, não irritem seus filhos. Seus filhos, o salmista diz que são adornos ao redor da nossa mesa, são os enfeites da nossa casa, são herança do Senhor. E diz que feliz o homem que enche dele a sua aljava, e na mão do guerreiro uma arma poderosa, porque usada pelo guerreiro temente a Deus, os nossos filhos não errarão o alvo, porque são flechas conduzidas pelos pais conforme a vontade de Deus. Quantos filhos hoje estão decepcionados com os pais? Quantos filhos hoje culpam o seu fracasso na sociedade porque não receberam dos pais a devida orientação, o carinho, o tempo necessário, e eles ficaram sem saber como conviver com a sociedade, e aquele estranho, inimigo da família, se tornou o seu melhor amigo confidencial, e os seus conselhos hoje é prática de suas vidas, ao invés do conselho do pai ser a sua referência, a sua vontade de obedecer. Por isso, irmãos, eu volto ao texto que diz: filhos, obedeçam a seus pais. Sim, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor, assim como o Senhor tem nos aconselhado como marido e mulher. Assim como Deus tem nos dado tudo que é necessário para a nossa existência e para a nossa convivência, e nos agraciou com um companheiro, com uma companheira, como alguém que nos chega e se une a nós para nos fazer crescer e frutificar, e ter uma vida agradável na face da terra. Aqui vemos a importância do relacionamento em pais e filhos, baseado no respeito mútuo e na instrução que vem da palavra de Deus. Por isso que a palavra nos ensina a criança no caminho em que deve andar.
Porque quando ela crescer, quando ela não tiver mais os seus braços, as suas mãos próximo delas, a palavra do Senhor e os seus ensinamentos e o seu comportamento será luz para a sua caminhada. Nossos filhos não esquecerão da nossa conduta como família, que é projeto de Deus para essa sociedade. E eles darão continuidade a esta família, a esta geração provida por Deus entre nós. E eu caminho para encerrar, irmãos, essa reflexão e trago o significado espiritual da família. Nós temos um significado espiritual. A família não é apenas uma instituição terrena, como muitos de nós muitas vezes pensamos, mas também tem um significado espiritual e profundo. E eu destaco, assim como Deus nos ama, e Ele cuida da nossa família de forma amorosa, Ele deseja que nossas famílias terrenas, como já falamos, reflita seu amor e seus valores. A nossa família, a família que vem de Deus, precisa refletir o amor de Deus e os valores de Deus nessa sociedade. Quando nós olhamos a família de Jesus, a família do Senhor Jesus, nós vamos perceber o início da formação desta família, que expressa ali o amor e que vai refletir a vontade de Deus. Uma jovem virgem, Maria, que foi agraciada pelo Espírito Santo de Deus, mas que no primeiro momento José tenta abandoná-la, tenta fugir dela para preservá-la. José é encontrado pelo anjo do Senhor, que revela a ele a vontade de Deus em Maria. Ele se dobra à vontade de Deus, recua dos seus pensamentos, da sua vontade carnal, até aceitável, porque ninguém melhor do que José para entender o que estava acontecendo com Maria, não provinha dele com certeza que não. Mas ele retorna e abraça Maria como esposa e a trata com dignidade em todo o tempo da sua existência, entendendo que ele e Maria era um projeto de Deus para revelar ao mundo o Filho de Deus, Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisso? Que o seu casamento pode ser um propósito de Deus para que você revele muitas outras pessoas da parte de Deus para este mundo tão tenebroso que estamos vivenciando? Deus faz com que nossa geração possa ter filhos que venham profetizar e que venham testemunhar desse Deus vivo em todo o tempo. E filhos que vão se preocupar com os seus pais, à luz do próprio Cristo, quando ali na cruz, entendendo que a sua caminhada terrena estava por terminar, ele olha aos pés da cruz e verifica que a sua mãe, Maria, estava ali presente. E Jesus não perde tempo e diz para João: eis aí a sua mãe. Mulher, tem um tratamento carinhoso, eis aí o teu filho. Jesus se preocupou com o bem-estar de sua mãe. E é assim que nós, filhos, precisamos caminhar também, nos preocupando com a nossa mãe, nos preocupando com as nossas famílias e praticando os valores pelo qual o Senhor Jesus nos ensinou. Quando seguimos os princípios estabelecidos na palavra de Deus para a família, experimentamos relacionamentos extremamente profundos, e são relacionamentos que são harmoniosos e cheios de significado. Por exemplo, eu destaco o amor incondicional. O amor incondicional. Você ama aquela pessoa que Deus colocou na sua vida sem interesse próprio. Você vive na prática o que Paulo revela lá em 1 Coríntios 13, na carta do amor. O amor é paciente. O amor não arde ciúme. O amor tudo espera. O amor tudo sofre. O amor não age nos seus interesses. E eu gosto muito da primeira parte do versículo 8, que diz assim: o amor jamais acaba. E sempre que possível traduz assim: a família que vem de Deus e regada pelo amor de Deus jamais acaba.
Porque tudo aquilo que é regado pelo amor de Deus e vem refletir o amor de Deus na face da terra é eterno, até a volta de Cristo. O amor incondicional. E junto com este amor incondicional, nós vamos ver também lá em 1 Coríntios 13, perdoa. Perdoa. Muitas vezes nós temos que, dentro da família, pensar no que o Senhor Jesus nos ensinou. Certa feita, ele, diante de um julgamento que os fariseus colocaram a mulher que foi achada em pecado, em adultério, querendo ali que o Senhor Jesus se posicionasse, apedrejava ou não. E é interessante que as pessoas fizeram a acusação e Jesus não falava nada. Diz o texto que Jesus só escrevia no chão. E conforme ali o Senhor Jesus ia escrevendo, os mais velhos para os mais novos foram abandonando e deixaram aquela mulher acusada e pega em flagrante pelo adultério, que deveria ser apedrejada, diante do Senhor Jesus. E Jesus falou com ela assim: cadê os seus acusadores? Foram embora. Ninguém ficou. Então eu também não te acuso. Vai, não peques mais. Ou seja, eu não vou te jogar pedra. Aquele que poderia apedrejar, não apedrejou. Assim precisamos ter no nosso relacionamento. Diferente um pouco de Jesus, que era perfeito e santo. Mas nós não somos perfeitos e santos como Jesus, mas precisamos praticar o ensinamento de Jesus, perdoar e não atirar a primeira pedra. Porque antes de enxergar aquele cisco pequenininho lá no olho da amada, no olho do filho, vamos lembrar que de repente no nosso próprio olho tem um travessão, algo muito maior do que aquilo que estamos vendo e percebendo no olhar dos nossos entes queridos. Por isso que o perdão precisa ser também de forma incondicional, em todo o tempo. E quando eu falo em perdão, irmãos, o perdão precisa ser praticado em tempo oportuno, em tempo imediato. Não acumule situações que você tenha que perdoar e você não perdoa hoje, amanhã vem outra situação, você não perdoa, depois de amanhã outra situação, você não perdoa, e vai acumulando, e você não resolveu os problemas. Vai jogando para debaixo do tapete. Tem uma frase, um comportamento que as pessoas usam muito: a pessoa fica fazendo cara de paisagem, como se nada tivesse acontecendo. Então, quando algo ali caminhou errado, o perdão tem que ser de imediato. Não é esperar o outro confessar, o outro se arrepender, a coisa tem que ser de imediato, para que não se interrompa o relacionamento, para que não acabe a harmonia, para que não abra uma brecha para que o inimigo venha e provoque ali uma tragédia sem precedente em sua casa, em seu lar. Então, quando o amor é incondicional, o perdão é automático. E quando o amor é incondicional, irmãos, a comunicação na família é eficaz, há diálogo, há conversa, de forma moderada, mansa, suave, tranquila, como se fosse um poema ao ouvido da amada, como se fosse versos e prosa no ouvido do amado. Aquela palavra doce, regada pelo amor. Uma conversa e uma comunicação eficaz faz com que o relacionamento seja desejado cada vez mais. Aquela conversa aonde faz falta, que você tem saudade e quer logo chegar para conversar. Porque o tempo que você ficou ausente foi um tempo que te trouxe uma ansiedade, no bom sentido, de querer desejar voltar para casa o mais rápido possível, para ouvir a voz da amada e do amado, e dar continuidade àquela vida, àquele relacionamento, conforme a vontade de Deus. Se há amor incondicional, o perdão acontece, a comunicação é boa, o apoio vem automaticamente.
Você tem um desejo de apoiar seu amado e sua amada em todo o tempo. Você tem interesse nisso. Você é o primeiro a defender comportamentos que vão valorizar a esposa. E vai valorizar o esposo. Vai melhorar a sua autoestima. Vai lhe devolver a confiança. E vai fazê-la e fazê-lo guerreiro e guerreira, atuante no dia a dia, invencíveis diante das armadilhas e das sugestões que o mundo possa colocar em frente. Porque o primeiro a incentivar e apoiar é você. De quem ela e ele espera todo o apoio, vem de dentro de casa. E assim, se temos o amor incondicional, se temos o perdão, a comunicação eficaz, o apoio mútuo, nós vamos ver que as dificuldades que aparecerem em algum tempo serão facilmente vencidas e eliminadas. E a família continua o seu trabalho de frutificar, continua o seu trabalho de crescer, continua o seu trabalho de adorar a Deus e louvar a Deus, continua refletindo a pessoa de Deus, continua exalando o amor de Deus e continue sendo referência de Deus na face da terra, porque nenhuma dificuldade será maior o suficiente para romper e dividir e separar aquela família que foi feita segundo o projeto de Deus e vive conforme a vontade de Deus. Concluindo, a família é um projeto de Deus que precisa ser, como falamos de manhã, cuidado, zelo, precisa ter muito carinho e precisa ser valorizada. Não tem preço uma família. O preço que poderíamos dar para uma família foi o preço que Jesus já pagou na cruz, para que pudéssemos hoje ter acesso livre a Ele. Então não venda a sua família por uma inveja, por uma cobiça, por um desejo pessoal, por uma vaidade, por uma forma de pensar, por um aconselhamento errado. Não venda, não destrua a sua família. Em nome do Senhor Jesus, valorize. E através do amor, do respeito, como nós já falamos, da comunicação e da fé, podemos construir um lar onde cada membro sinta acolhida e acolhido, amado e amada, e que o lar seja aquele porto seguro que desejamos chegar todos os dias, com muita alegria e com muito prazer, enquanto o Senhor nos permitir viver nesta sociedade. Por isso a família é um projeto divino, e como projeto divino, precisamos devolvê-la ao Senhor todos os dias, com ações de graça, com muito zelo, com muito cuidado, com muito carinho e com muita vontade de fazê-la prosperar conforme a vontade de Deus. Amém?